Hey guys, we're back. Estamos de volta e assim com a nossa aula de Review and Exercise sobre o que nós estudamos dos Modal Verbs, ok? Então, let's begin para a tela. Olha aí, aula 9.2 com a teacher Patrícia Richer. It's a pleasure. E aí a gente viu sobre o quê? Sobre os Modal Verbs, os verbos modais. Alright? O título da nossa aula foi You Can, você pode, demonstrando que você tem essa capacidade de fazer o que você quer. E aí, olha só, eu trouxe aqui elementos da nossa aula 9.1. Não vou falar sobre isso tudo, eu vou só relembrar para vocês sobre eles, os modais. Quais são eles? São can. Eu acho até que eu fiz uma confusão na aula, porque eu coloquei vários significados para os verbos modais. Realmente, o can não expressa a sua capacidade, ele expressa algumas outras coisas, e eu acabei falando para vocês, para chamar a atenção de vocês a procurar mais sobre esses verbos. Para não acontecer uma confusão, eu vou falar mesmo só o que ele exprime aqui, no que está entre parênteses, mas mais do que isso, can não só significa capacidade, para deixar bem claro. Então, can eu trouxe aqui para vocês com a ideia de capacidade, certo? Nowadays, women can vote. Então, quando você quer falar sobre capacidade, você usa o can, alright? Could, quando expressa possibilidade. O could expressa possibilidade. Então, temos aqui um exemplo. Just after 1932, women could vote in Brazil. Logo depois de 1932, as mulheres puderam votar no Brasil. Podiam votar no Brasil. Might, expressando a ideia de probabilidade, uma probabilidade. E should, expressando uma ideia de conselho. May, expressando uma ideia de pedido. Lembrando que não é o único que se pode fazer pedido, você não usa só o may, mas eu vou focar apenas no que está aqui para não deixar com vocês com muita informação, como eu fiz lá na aula 9.1. Must, expressando a ideia de obrigação, tudo bem? E ought to, que não é muito usado, comentei para vocês, que expressando a ideia de conselho, assim como o should também expressa a ideia de conselho, alright? E would, com a ideia de pedido, um pedido bem educado, lembrando que o would não tem tradução, você vai traduzir ele vai, na verdade, ser uma flexão verbal, então é a flexão para esse verbo aqui, deixando ele com esse final de ia, ajudaria. E shall, para dar sugestão, alright? E aqui você vê que você nem traduziu ele, vamos embora, a tradução do shall não é vamos, né? Então, shall we go now? Vamos embora. Também vimos sobre elas as nossas confusing words, que foram as palavras maybe separado, que é o verbo modal may, junto com o verbo to be, na sua forma base, e o maybe junto. Se a palavra maybe junto, ela significa talvez, talvez. Muito simples, talvez, e é correspondente ao perhaps, né? Que também é talvez em inglês. Maybe separado, você sabe, eu já falei, é um verbo modal, o may, certo? É que ele expressa possibilidade e probabilidade. E aí, é seguido do verbo to be, temos aqui os nossos exemplos. Vou ler, I have to work, so I may be late for dinner. Eu tenho que trabalhar, então pode ser que eu me atrase para o jantar, ou talvez me atrase para o jantar. Eu prefiro traduzir o maybe como pode ser, para não ter essa confusão com esse aqui, maybe junto, que significa talvez. Alright? Agora sim, chegou o momento dela, o seu momento. O momento da atividade de sala de aula, que você vai fazer, para ser bem tranquilo, tenho certeza que você conseguiu pegar todo o conteúdo, vocês alunos, e a gente se vê right away, BRB. E aí, vamos corrigir as atividades? Let's do it. Para a tela. Olha a nossa atividade de sala, nossa, sua, de todo mundo. Vamos tirar nossas dúvidas? A gente começou com um texto aqui, né? Onde você vai ler todo esse texto. Porém, olha aqui, ó. Aqui já não é mais aquelas, já não vai ser mais aquelas, não vão ser mais aquelas perguntas que eu costumo colocar para vocês de interpretação de texto exatamente. Aqui você vai ver que eu pedi para vocês, eu tirei uma parte, tá aqui entre aspas, uma parte do texto, alright? E eu quero que você me fale que na frase destacada, frase,
na frase destacada, o verbo modal may, ele expressa a ideia de quê? Então, você vai fazer a leitura do texto, só para também dar uma ajudadinha para você, use seu dicionário aí, espero que vocês tenham bastante sucesso. Olha aí, leia o texto abaixo. Tenho tido bastante sucesso porque vocês já responderam. Lauren is an intelligent girl and she plans to go to medical school. A Lauren, que o texto é sobre ela, pelo visto, ela é uma garota inteligente, ela planeja, she plans to go to medical school, para ir para a escola de medicina. She thinks she may, olha o verbo modal aí, she may get a better job when she graduates. Então ela finca, muito bem, professora, ela pensa que ela poderia ter um emprego melhor, que ela pode ter um emprego melhor, pode ter um emprego melhor depois que ela se graduar. At the moment, Lauren is working at a supermarket and she can't pay for her studies or buy books. Então, no momento, a Lauren está trabalhando, is working no supermercado e ela não pode pagar, she cannot pay for her studies, pelos seus estudos ou comprar livros. So, she should try to get into a public college. Então, ela deveria, ler um conselho, deveria tentar, should try, entrar numa college, numa faculdade pública, lembrando que college não é colégio. Lauren is the oldest child and she feels she must do, and she feels she must do something to help her younger brothers and sisters. Aí ela diz o que aqui? A Lauren, ela é a irmã mais velha, is the oldest child. Usa-se a palavra child até para falar sobre adolescentes, até adultos, tá? Isso é uma forma de falar. Child para falar sobre os filhos de alguém, crianças, né? Mesmo não sendo crianças. And she feels she must do something. Ela sente que ela devia fazer algo para ajudar os seus irmãos e irmãs mais velhas. Her younger brothers and sisters. As she already noticed, they will need her support. Então, assim como ela já percebeu, já notou, noticed, they will, que eles irão precisar, olha o will aqui, eles irão precisar do suporte dela, da ajuda dela. Her support. Lauren is brave, determined, and doesn't complain about life because she knows that things could be worse than they are now. A Lauren é um exemplo de pessoa, porque olha o que diz aqui, Lauren ela é determinada, corajosa, determinada, e ela não complain, ela não reclama sobre a vida, porque ela sabe, she knows, que as coisas, that things, poderiam ser piores do que elas são agora. Então, assim, a Laura não é como eu que complain all the time, que reclamo o tempo inteiro. Mentira, eu não reclamo não. Vamos seguir? Aí sim a gente vai fazer essa questão de ver qual é a ideia que expressa o verbo modal que está sendo pedido aqui. O verbo modal que nós estamos analisando aqui é o verbo modal may, seguido do verbo principal get. Então, she may get a better job when she graduates. Ele expressa a ideia de que não me parece um conselho, que é o should, não me parece uma sugestão, não me parece um pedido e também não me parece uma obrigação, porque o may, apesar da frase você poderia pensar, nossa, pode ser uma obrigação, porque ela tem que ter um emprego, né? Não é uma obrigação. Aqui no caso é uma possibilidade. A resposta correta, pelo uso do may, expressa possibilidade. She may get a better job when she graduates. Por quê? Porque quando ela se graduar, há uma possibilidade, mais chance de ela conseguir um emprego melhor, porque ela tem justamente a questão da graduação. Então, quanto mais instrução você tiver, mais chances você tem de ter um emprego melhor. Alright? Vamos lá na 2. Vamos lá. Lauren is the oldest. É porque eu vou fazer esse som aqui, dessa palavra the, quando ela vem precedida de uma vogal, eu vou fazer o som dela de the oldest, não the oldest.
The oldest child, aí acaba aqui, a língua vai ficando uma beleza aqui. A gente enrola que é uma beleza. Lauren is the oldest child and she feels she must do something to help her younger brothers and sisters. Aí aqui a ideia do should, né? Você está trabalhando com o quê? Com o verbo, should não, aqui é o must. Must, você está trabalhando com esse verbo must aqui, que é o único modal que está na frase. Ele ainda pede o seguinte, o verbo modal must, ele expressa a ideia de quê? Agora sim você tem que analisar sobre o verbo must, qual é a ideia que ele exprime aí nessa minha frase. Então veja bem, ela fala de possibilidade? Não. De conselho? Must não é usado para conselho. A habilidade? Muito menos. Certo? Não é a, não é a C, não é a E, então também não é um pedido. A única que sobra é a minha obrigação, porque a gente viu lá que o verbo must, ele expressa obrigação, aquela obrigação de mãe, falando lá que você deve fazer alguma coisa, mas nesse caso aqui, né, não é nesse sentido, tudo bem? Porque Lauren é a irmã mais velha e ela sente que ela deve fazer alguma coisa para ajudar, então ela tem essa obrigação, por ela ser a irmã mais velha, ajudar os irmãos mais novos, aliás, mais novos, younger, mais novos, tanto os irmãos quanto as irmãs. Ela deve ter muitos irmãos, então ela sente nessa obrigação. Número 3, olha aí, ó, qual a forma negativa de things could be worse than they are now? Essa frase que terminou o nosso texto, afinal de contas, ela não reclama da vida, porque things could be worse than they are now. Como é que eu faço a forma negativa desta minha frase aí? Bem simples, a gente viu lá que a única coisa que faz uma frase em inglês ficar na negativa é a presença do verbo not. E aí eu preciso saber qual é a posição do not juntamente com o meu verbo modal. Ele vem a tiracolo, ele vem do ladinho do verbo modal. Então, vê aí as opções. Eu já vejo aqui, ó, errado. Já nem tem um verbo modal aqui. Aí eu já vejo aqui, ó, could not junto. Não existe isso. Existe isso com cannot. Cannot pode se juntar a can, mas o not é usado no inglês britânico. Mas o could not não fica assim junto. E não foi um erro de digitação, tá aqui de propósito junto para mostrar para vocês que a letra D só está querendo confundir vocês, mas não é a resposta correta. Aí nós temos o que, ó? Nós temos a letra A. Things could not to be worse. Nossa. Eu vejo aqui um erro muito grande que é o seguinte do to. A única coisa que está errada na letra A é justamente esse to. Por quê? Por que não posso usar o to? Porque com os verbos modais eu não uso a partícula to antes do meu verbo principal, a não ser que seja aquele ought to, aquele meu verbo modal que é um único, is the only one that you can use it. É o único que você pode, você pode usar essa questão, alright? Na letra B, things not be, também já descartei, vamos descartar B. Letra C, things could not worse than they are now. A letra C tá tão bonitinha, mas chega aqui, ela errou. Ela errou por quê? Porque não tem o meu verbo principal. Depois do not já vem pro worse. Cadê o meu verbo to be aqui? Também não é. Também já tira aí. Na letra D eu também já descartei, então a resposta certa é a letra E. Things couldn't be worse than they are now. Couldn't. Correto. Ou então poderia colocar could not. Alright? Could not. Separado e não junto, como estava na alternativa letra B, que está errada. Ou letra D, que está errada. Alright? Vamos seguir? Próxima, número 4. Qual a forma interrogativa de she should try to get into a public college? She should try. Então, a forma interrogativa usando o should. É a mesma coisa lá, só que aqui é interrogativa. É a mesma coisa lá, modo de dizer, mas aqui você vai colocar a interrogativa. Mas é o mesmo tipo de exercício, a mesma ideia. E aí você lembra que vai fazer o quê? O verbo modal passa para frente do pronome pessoal. Você só faz, eu aqui mostrando como faz, mas vocês não estão me vendo, mas você faz essa questão da mudança. Should vem para cá, she vem para cá no lugar do should, repete o resto da frase sem tirar ninguém do local. É só isso que você tem que fazer. E aí? Letra A, já tenho 2 aqui errado, não existe isso. Já nem marca isso aí, porque esse verbo auxiliar não vem. Aí, de novo, um verbo auxiliar aqui, do, não tem nada a ver com o que a gente está querendo.
Aí na letra C, should she try to get into a public college? É justamente a minha resposta correta. Nem preciso ler o restante das outras alternativas. A C é a resposta correta. Should she try? Porque eu só mudo o lugar do verbo modal com o pronome pessoal. Mudei essa elegi local e aí eu faço essa questão e marco, obviamente, a minha letra C, que é a resposta correta. Troquei apenas de lugar e o resto permaneceu no mesmo local. Vamos seguir? A última, número 5. Circule a opção que melhor completa as frases entre maybe, junto, que é talvez, ou maybe separado, que é o meu verbo modal com o meu verbo to be. Alright? Então, nós temos aí a letra A. There. E isso vai ajudar você a matar a sua resposta aqui, porque there, se você lembra, there significa, quando ele se junta com o verbo to be, alright? Significa a questão de existência. There to be fala sobre questão de existência, o ter no sentido de existência. Existe, ok? Então, there, maybe, there may be a worm in this apple. What do you think? Por que eu usei o maybe separado? Por causa do meu there aqui, eu já sei que tem essa estrutura, é a estrutura de no sentido de existência, de ter no sentido, de ter no sentido de existência. There may be, pode ser que exista o quê? Uma minhoca nessa maçã. O que você acha? Eu não vou colocar there may be junto, porque nesse caso aí é talvez e não vai casar legal aqui com esse meu there, alright? Aí a pessoa responde, a worm in the apple? Well, ou seja, uma minhoca na maçã? Well, bem, aí você vai ter que escolher agora entre maybe junto, que é talvez, e maybe separado. Well, maybe you're right, but I hope you're wrong. Aqui ele fala, eu espero que você esteja errado, mas antes ele disse, talvez você esteja certo. Maybe you're right, right no sentido de correto. Talvez você esteja correto, esteja certo, na verdade certo é melhor. Mas eu espero que você esteja errado. Maybe. Então, talvez seja verdade, mas eu espero que você esteja errado. E na letra B, Cheryl, ela diz o seguinte, a Cheryl, ela fala assim, is that a violin? Isso é um violino? Aí a Jacqueline responde, no, I think it maybe, junto que é talvez, ou maybe separado, a cello. Aí você vai escolher entre um dos dois. Então aí a resposta é, no, I think it maybe, você vai usar o verbo modal aqui. Maybe, que pode ser, eu acho que pode ser um violoncelo. Aí a Cheryl responde, pergunta aliás, does Charlie play the cello? O Charlie toca o violoncelo? Ela quer saber se alguém toca o violoncelo. Aí a Jaqueline vai responder, ela pode não saber dessa resposta, ela pode responder como talvez sim, talvez não, eu não sei. E é justamente o que ela fala aqui, ó, but I'm not sure. Quando ela fala sure e ela ainda diz not, ela diz que ela não tem certeza. E como ela não tem certeza, ela vai marcar, você vai marcar, deveria ter marcado o meu talvez, que é o maybe junto. Então, maybe, talvez he does. Talvez ele toque. Talvez ele toque, que é o que ele toque? O cello, o violoncelo, mas eu não tenho certeza, but I'm not sure. Alright? Então, essas foram as atividades e tem o que aí para vocês? Um material complementar de hoje. Temos o exercício de verbos modais para facilitar o entendimento do conteúdo para vocês. Tudo bem? And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you soon. Vejo vocês em breve na nossa próxima aula, a aula 10.1. É isso. Bye, bye.